Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, reencarnei como Jiraiya. Parte 6, capítulo 69. Finalmente dominei todos aqueles jutsus. Jiraiya esticou-se preguiçosamente numa clareira plana no Monte Myoboku, soltando um suspiro de satisfação. Já haviam se passado 4 meses desde que chegara ali, dedicando cada momento livre ao treinamento. Sob a orientação de Fukazaku e Shima, Jiraiya estudou inúmeros pergaminhos detalhando vários jutsus, aprendendo todos eles. O processo levou mais tempo do que o esperado, não por falta de talento, mas porque muitos dos jutsus exigiam uma cooperação precisa com os sapos do Monte Myoboku. Essas técnicas colaborativas exigiam um nível extraordinário de sincronização entre o usuário e o parceiro sapo. Sem isso, o jutsu falharia completamente. Mesmo com o talento excepcional de Jiraiya, construir esse nível de sinergia era algo que só poderia ser alcançado com o tempo. 4 meses de trabalho árduo foram dedicados quase que inteiramente a refinar esse vínculo. Caso contrário, Jiraiya poderia ter concluído o treinamento em muito menos tempo. Por que não tenho visto Gamabunta por aqui ultimamente? Perguntou Jiraiya, olhando para o sapo deitado ao seu lado. Gamahiro, apelidado de Hiro por seu treinamento incansável, era o mais disciplinado dos irmãos sapos. Ele passava cada momento livre praticando taijutsu e ninjutsu até a exaustão completa. Segundo ele, era um sapo inútil, que precisava se esforçar o dobro para se tornar alguém confiável. Hiro, apesar de sua humildade, era um dos aliados mais confiáveis de Jiraiya. Ele cumpria qualquer tarefa que lhe fosse dada, por mais difícil que fosse, mesmo que isso significasse arriscar a própria vida. Em uma luta de vida ou morte, Hiro poderia potencialmente sobreviver até mesmo a Gamabunta ou Gamahiro, devido à sua versatilidade tanto no ataque quanto na defesa. Uma vantagem que os outros não possuíam por se concentrarem apenas no ataque. Ele tem te evitado ultimamente. Depois de todos aqueles cortes que você fez nele durante o treino, ele está com medo de ser arrastado para outra sessão. E os ferimentos dele ainda não cicatrizaram completamente, respondeu Hiro com uma leve risada. Jiraiya coçou a cabeça intrigado. Ainda não está curado? A última vez que lutei com ele foi há 6 dias. Com sua resistência e os banhos curativos do Monte Myoboku, ele já deveria ter se recuperado. Os sapos do Monte Myoboku possuíam notáveis habilidades regenerativas, reforçadas pela energia natural do chakra Senjutsu em seus corpos. Embora não fossem exatamente comparáveis à lendária vitalidade do Senju, eles podiam se curar muito mais rápido do que a maioria das criaturas vivas. Hiro deu um sorriso irônico. Ah, ele está curado. Mas desta vez, ele tomou medidas extremas para evitar você. Ele se cortou com uma lâmina de propósito, só para garantir que você não o arrastasse para outra sessão de treino. Jiraiya piscou incrédulo antes de cair na gargalhada. Isso é, intenso. Ele não conseguia acreditar que Gamabunta fosse capaz de tanto. Será que ele era mesmo tão assustador? Coçando o nariz sem jeito, Jiraiya afastou o pensamento com um aceno de cabeça. Não era culpa dele, era culpa de Gamabunta por ser fraco demais. Se Gamabunta pudesse ouvir os pensamentos de Jiraiya, provavelmente gritaria. Você sequer sabe quantas vezes já me cortou? Mesmo que eu fosse feito de aço, não sobreviveria a esse tipo de treinamento. Nesse instante, Fukazaku e Shima se aproximaram, com expressões de admiração no rosto. Pequeno Jiraiya, seu talento é realmente surpreendente. Quando começamos este treinamento, pensamos que levaria pelo menos 1 ano para você dominar todos esses jutsus, disse Fukazaku. Quando poderei começar a treinar no modo sábio? Perguntou Jiraiya, levantando-se para encará-los. O fascínio de dominar o modo sábio sempre fora forte. Se você continuar assim, estará pronto para começar em 6 meses, respondeu Shima. Pequeno Jiraiya, o grande sábio sapo deseja vê-lo. Venha comigo, disse Fukazaku. Os olhos de Jiraiya se estreitaram. O grande sábio sapo, a figura mais reverenciada do Monte Myoboku, finalmente o havia convocado. Isso só podia significar uma coisa: chegará a hora de revelar seu destino. Seguindo Fukazaku, Jiraiya entrou em um grande templo. No instante em que pisou lá dentro, o aroma intenso do saque preencheu o ar. No fundo do salão, um enorme sapo ancestral segurava uma garrafa de saque, ninguém menos que o grande sábio sapo, o ser mais poderoso do Monte Myoboku. Embora o sábio parecesse frágil devido à idade, o chakra senjutsu que emanava dele era imenso e impressionante. Poucos no mundo poderiam desafiar tal poder. Grande sábio, eu trouxe Jiraiya, disse Fukazaku com profundo respeito, curvando-se diante do trono. Jiraiya deu um passo à frente e fez uma reverência educada. É uma honra conhecê-lo, grande sábio. O grande sábio sapo abriu os olhos lentamente, sua voz ressoando com o peso dos séculos. Então, você é o guia da criança da profecia. Seu talento é realmente notável. Jiraiya fingiu ignorância. A criança da profecia? O que quer dizer com isso, grande sábio? O sábio deu uma risadinha discreta. Tenho visões do futuro em meus sonhos. Vi que um de seus futuros alunos trará a verdadeira paz ao mundo ninja. É por isso que o convoquei aqui, para lhe dizer isso e para lembrá-lo de guiar seus alunos com cuidado. Certifique-se de que trilhem o caminho certo. Um dos meus alunos trará paz ao mundo inteiro? Repetiu Jiraiya, com uma expressão de dúvida no rosto. De fato, o destino do mundo ninja repousa sobre seus ombros, Jiraiya. Cada novo aluno que você treinar poderá ser o escolhido. Não os deixe se desviarem do caminho. Você sabe quem é a criança da profecia? Perguntou Jiraiya, embora já suspeitasse da resposta. O grande sábio sapo balançou a cabeça. O futuro é incerto. Pode ser qualquer um da próxima geração. Sua tarefa é encontrá-los, nutri-los e guiá-los rumo à paz. Durante o restante do encontro, o sábio transmitiu diversas instruções, embora grande parte delas se resumisse a conselhos vagos. A mensagem principal era clara. Quando Jiraiya se tornasse mais forte, ele deveria viajar pelo mundo ninja, buscando a criança da profecia e guiando-a pelo caminho certo. Ao sair do templo, Jiraiya viu a expressão de Fukazaku grave. Pequeno Jiraiya, suas responsabilidades são imensas. O futuro do mundo ninja depende de você. Não se preocupe, sensei. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir a paz, disse Jiraiya com firmeza. Em seu coração, ele resolveu moldar o mundo ninja por seus próprios meios e trazer a paz que o grande sábio sapo idealizou. Capítulo 70.
O mundo ninja sempre foi assolado por guerras, resultado de sua incapacidade de alcançar a união. Naquela época, a Shirama Senju tinha força para unificar o mundo, mas sua natureza inerentemente bondosa o impediu. Consequentemente, as principais facções dividiram o território, e conflitos naturalmente irromperam. Jiraiya, no entanto, tinha uma visão diferente. Ele planejava se fortalecer e unir todos os ninjas sob um sistema centralizado de vilas. Aqueles que se recusassem a obedecer seriam eliminados para alcançar a unificação completa. Sábio sapo, ainda tenho coisas para resolver no mundo ninja, então vou voltar agora, disse Jiraiya a Fukazaku. O sábio dos sapos assentiu com a cabeça, e Jiraiya reverteu a técnica de invocação, retornando do Monte Myobuku para o mundo ninja. Naquela manhã, enquanto se preparava para entrar no Monte Myobuku para treinamento, um agente da Anbu veio procurá-lo, instruindo-o a se apresentar no escritório do Hokage ao meio-dia. Já era meio-dia e Jiraiya decidiu ir ao escritório do Hokage. Ao sair de casa, avistou Tsunade se aproximando, carregando uma variedade de comidas. Desde que Jiraiya passou no julgamento do clã Senju, seu relacionamento com Tsunade se aprofundou rapidamente. Ultimamente, Tsunade costumava levar refeições para ele. Se não fosse pelo medo de despertar suspeitas entre os líderes da vila, Jiraiya talvez já tivesse se mudado para o clã Senju. Afinal, morar na mesma casa que Tsunade era bem diferente de apenas encontrá-la regularmente. Tsunade e Jiraiya eram ambos alunos do Hokage, então interações ocasionais entre eles não causavam estranheza. No entanto, a ida de Jiraiya para o território do clã Senju sugeria uma aliança direta entre ele e o clã, algo que a liderança da vila jamais permitiria. Afinal, Jiraiya era o talento mais promissor da nova geração. Os superiores não permitiriam que o clã Senju reivindicasse um ninja tão talentoso para si. Jiraiya, quando você vai terminar seu treinamento no Monte Myobuku? Você está lá com tanta frequência ultimamente que mal conseguimos nos ver, disse Tsunade, com um toque de frustração na voz. Ela e Jiraiya estavam vivendo um amor recente, e até mesmo uma breve separação parecia insuportável. Os treinos de Jiraiya no Monte Myobuku frequentemente duravam o dia inteiro, deixando apenas as noites para que pudessem se encontrar. Jiraiya havia sido transparente sobre seu treinamento no Monte Myobuku. Não havia motivo para esconder, já que sua eventual invocação de sapos em batalha revelaria a conexão de qualquer maneira. Além disso, reconhecer abertamente sua ligação com o Monte Myobuku aumentou o respeito da vila por ele e garantiu maior acesso a recursos. O Monte Myobuku, como uma das 3 grandes regiões sábias, era bem conhecido entre os líderes da vila. O próprio primeiro Hokage havia treinado na floresta Shikotsu, outra das 3 grandes regiões sábias, e muitos membros do clã Senju ainda mantinham contratos de invocação com as lesmas daquela região. Os outros grandes clãs invejavam isso profundamente e há muito buscavam maneiras de acessar as 3 grandes regiões dos sábios, na esperança de obter poder semelhante. No entanto, sem ser escolhido pelos sábios, era quase impossível encontrar ou entrar nesses lugares sagrados. Mesmo que alguém os encontrasse por acaso, a entrada só era concedida com a permissão dos líderes da região. Meu treinamento no Monte Myobuku chegou a um bom ponto de parada. A partir de hoje, não precisarei mais ir lá todos os dias, disse Jiraiya, pegando a lancheira das mãos de Tsunade. Que maravilha! Exclamou Tsunade pulando em seus braços de alegria. Suas curvas generosas pressionaram o rosto de Jiraiya, e ele rapidamente invocou um clone das sombras para carregar a lancheira. Com as mãos agora livres, ele a envolveu, erguendo-a do chão enquanto retornavam para sua casa. Já que Tsunade havia trazido o almoço, não havia motivo para não o desfrutarem juntos antes de irem ao escritório do Hokage. A refeição preparada por Tsunade foi suntuosa, com uma variedade impressionante de pratos. Você deve estar se esforçando muito durante seu treinamento no Monte Myobuku. Certifique-se de comer tudo, disse Tsunade, cortando um pedaço de carne e levando-o aos lábios de Jiraiya. Dando uma mordida, Jiraiya sorriu e perguntou: como está indo seu treinamento na floresta Shikotsu? Tsunade também vinha treinando na floresta Shikotsu, aprimorando seu ninjutsu médico e aprendendo a desenvolver ainda mais sua força monstruosa. Estou progredindo bem. Não demorará muito para que eu alcance o nível de força de um Jounin, disse Tsunade orgulhosamente. Jiraiya assentiu com a cabeça em aprovação. Na linha temporal original, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru só alcançaram a fama de lendário Sannin após sua batalha contra Anzo da Salamandra durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Suas conquistas estavam intimamente ligadas aos poderes que obtiveram de suas respectivas regiões sábias. Mesmo Orochimaru havia garantido um contrato de invocação com a caverna Ryushi, embora Jiraiya não tivesse certeza se ele já havia feito um contrato com Manda, a invocação mais forte da caverna. Conhecendo a natureza exigente de Manda, Jiraiya duvidava que a força atual de Orochimaru fosse suficiente para firmar um contrato com a serpente gigante. Após o almoço, Jiraiya puxou Tsunade para seus braços, e ela repousou a cabeça em seu peito. Ele deixou suas mãos vagarem, saboreando a maciez dela. O relacionamento deles havia se tornado profundamente íntimo, faltando apenas o último passo. Só se passaram alguns dias e você já está maior, provocou Jiraiya, dando-lhe um aperto brincalhão. Você é terrível, murmurou Tsunade, com o rosto corado de vergonha. Os dois passaram algum tempo conversando antes de se separarem, a contragosto. Tsunade foi continuar seu treinamento, enquanto Jiraiya se dirigiu ao escritório do Hokage. Sensei, o senhor me chamou? Perguntou Jiraiya ao entrar na sala. Ele encontrou Hiruzen Sarutobi franzindo a testa para uma pilha de documentos. Ao ver Jiraiya, o Hokage colocou os papéis de lado e o cumprimentou com um sorriso. Como está indo seu treinamento no Monte Myobuku? Espero que esteja indo bem? Jiraiya sorriu. Sensei, embora os sábios sapos não sejam tão meticulosos quanto você ao dar dicas, meu treinamento tem ido bem. O sorriso de Hiruzen se alargou ainda mais com o elogio. Se ao menos todos os ninjas de Konoha fossem tão atenciosos quanto Jiraiya. Talvez não fosse má ideia se Jiraiya desse um seminário sobre habilidades interpessoais algum dia. Jiraiya, eu o convoquei aqui hoje para administrar o exame Jounin. Se você for aprovado, se tornará oficialmente um Jounin de Konoha, anunciou Hiruzen. Capítulo 71. Embora Jiraiya já possuísse há muito tempo a força de um Jounin, a vila ainda não o havia avaliado formalmente.
Como resultado, ele ainda era um Chunin e recebia os benefícios de um Chunin, embora Sarutobi Hiruzen secretamente lhe concedesse benefícios adicionais. Agora que a vila se preparava para avaliá-lo para o posto de Jounin, Jiraiya não ficou particularmente surpreso. Se tivessem demorado mais, ele mesmo teria solicitado a avaliação. Afinal, tornar-se um Jounin lhe concederia um certo grau de autoridade e influência. Mais importante ainda, como Jounin, ele teria acesso a missões de Rank A e até mesmo de Rank S. As recompensas por completar essas missões eram substanciais. Contudo, a riqueza não era a principal motivação de Jiraiya. Ele não tinha falta de dinheiro. Seu relacionamento com Tsunade era excelente, e se precisasse de fundos ou recursos, bastava uma simples palavra a ela para que o clã Senju resolvesse tudo. O que mais importava para ele era a experiência e a reputação que ganharia ao completar missões de nível A e S se quisesse se tornar Hokage. Precisava de qualificações e prestígio suficientes, só assim conseguiria o apoio da maioria dos aldeões. Aceitar missões de alta dificuldade era a melhor maneira de acumular essas qualificações. Quanto a construir sua reputação, isso seria muito mais fácil. Assim que a Segunda Grande Guerra Ninja começasse, contanto que ele tivesse um desempenho excepcional, naturalmente conquistaria o respeito e a admiração de seus companheiros ninjas de Konoha. A Segunda Grande Guerra Ninja estava prestes a eclodir, a Terra da Chuva já estava em caos. Sensei, não importa que tipo de avaliação seja, estou confiante de que posso passar, declarou Jiraiya. As avaliações dos Jounin da vila variavam. Algumas exigiam missões fora da vila, enquanto outras envolviam duelos com Jounin já estabelecidos. Jiraiya não tinha certeza de que tipo de teste a vila havia planejado para ele desta vez. Jiraiya, sua avaliação envolverá uma missão externa. Contanto que você a complete com sucesso, será promovido a Jounin, explicou Sarutobi Hiruzen. Hiruzen ficou satisfeito com a confiança de Jiraiya. A autoconfiança era uma característica fundamental de indivíduos fortes e líderes capazes. Afinal, se alguém não acreditasse em si mesmo, como poderia esperar que os outros acreditassem? Sensei, qual é a minha missão para o exame de Jounin? Perguntou Jiraiya. Aqui está o seu pergaminho de missão. Hiruzen pegou um pergaminho de sua mesa e o entregou a Jiraiya. Ao lê-lo, a expressão de Jiraiya endureceu. A Segunda Grande Guerra Ninja era realmente iminente. Sua missão era eliminar um posto de recompensas no País do Fogo. Esse posto de recompensas em particular havia sido estabelecido pelo País da Terra. O principal objetivo do posto de recompensas do País da Terra na Terra do Fogo era coletar informações. Da mesma forma, a Terra do Fogo também possuía postos de recompensas em outros países. Em tempos de paz, as principais nações faziam vista grossa para essas operações, contanto que não estivessem coletando informações abertamente. No entanto, com a perspectiva de guerra iminente, qualquer instalação capaz de coletar informações precisava ser eliminada. Em tempos de guerra, o vazamento de informações pode ter consequências catastróficas, levando potencialmente ao fracasso de toda uma campanha. Após memorizar os detalhes da missão, Jiraiya incinerou o pergaminho com uma técnica de liberação de fogo. Isso significa que vamos entrar em guerra com a Terra? Perguntou Jiraiya. Se ele não tivesse perguntado, teria parecido que ele estava estranhamente calmo, o que seria incomum dada a gravidade da situação. As terras do vento e da terra já estão se preparando para invadir a terra da chuva e tomar seus recursos. Naturalmente, não podemos ficar de braços cruzados. Quando chegar a hora, também entraremos na terra da chuva para garantir nossos legítimos interesses. O conflito com essas duas nações é inevitável, respondeu Hiruzen, soltando uma baforada de fumaça. Garantir os interesses legítimos. A escolha de palavras de Hiruzen foi magistral, enquadrando a agressão sob uma ótica justificável. Como líder político, ele se destacou nesse tipo de retórica. Do ponto de vista do País do Fogo, não havia nada de errado na declaração de Hiruzen. Jiraiya até se sentiu compelido a aplaudir seu sensei. No entanto, do ponto de vista dos cidadãos do País da Chuva, as palavras de Hiruzen seriam sem dúvida consideradas vergonhosas. Então, a guerra é inevitável, né, sensei? Jiraiya suspirou. A paz passageira de que desfrutamos será em breve destruída, disse Hiruzen solenemente. Sensei, quando a guerra começar, defenderei Konoha com a minha vida, declarou Jiraiya com paixão. Esse é o espírito da vontade do fogo, pensou Hiruzen com satisfação. Sensei, vou partir para a missão agora. Prometo que nenhum ninja da Terra escapará, continuou Jiraiya. Segundo informações de inteligência, o posto de recompensas estabelecido pelo País da Terra era financiado e operado tanto pelo Daimyo do País da Terra quanto por Iwagakure. Era guardado por 2 Jounin e 4 Chunin de elite. Não havia nenhum Jounin de elite presente, o que tornava a missão viável para alguém do calibre de Jiraiya. Seja minucioso. Certifique-se de que ninguém escape e evite expor sua identidade. Designarei uma equipe da Anbu para fornecer apoio secreto. Se eles forem forçados a intervir, sua avaliação será considerada um fracasso, instruiu Hiruzen. Jiraiya não se surpreendeu com a decisão de Hiruzen de enviar apoio da Anbu. Como um dos prodígios de Konoha, era natural que Hiruzen garantisse sua segurança durante uma missão desse tipo. Não enviar apoio teria sido muito mais incomum. Hiruzen bateu palmas e um esquadrão de Anbu entrou na sala. A líder da equipe era uma Jounin usando uma máscara em forma de gato. Ela tinha uma figura esbelta, com pernas longas e brancas como a neve que naturalmente chamavam a atenção. Jiraiya não esperava que a líder de sua equipe de apoio fosse uma das raras Jounin femininas de Konoha. Jounin femininas habilidosas eram excepcionalmente raras na vila. Sou Yui Mitsune, designada para fornecer apoio secreto à sua missão. Minha especialidade é Genjutsu, disse a Jounin de máscara de gato, com uma voz fria e juvenil. Jiraiya assentiu. Então ela era do clã Yui. Embora não fosse um dos maiores clãs de Konoha, o clã Yui era extremamente habilidoso em Genjutsu. Mesmo o clã Uchiha, com seu Sharingan, ocasionalmente podia ser vítima das técnicas do clã Yui. Sua perícia em Genjutsu era inegável. Capítulo 72.
Quando chegarmos ao local da missão, permaneceremos escondidas. Só interviremos se sua vida estiver em perigo iminente, disse Yui Mitsune, com a voz tão fria como sempre. Espero que vocês se mantenham cautelosos durante a missão. Não deixem que nossa presença os torne descuidados, acrescentou ela, com um tom inabalavelmente incisivo. Sua alta estatura e semblante gélido exalavam autoridade régia. Não se preocupe, você não terá chance de intervir. Pode encarar esta missão como férias. Você presenciará um espetáculo de ninjutsu de um homem só, respondeu Jiraiya com um sorriso confiante. Palavras ousadas. Se não consegue lidar com isso, vou deixar você sofrer mais um pouco antes de intervir. Desprezo homens que falam grosso, retrucou Mitsune, seu olhar gélido cortando o ar. Seja só conversa ou não, você descobrirá em breve, respondeu Jiraiya. Sem dizer mais nada, ele saiu do escritório do Okage, desaparecendo num borrão da técnica de cintilação corporal. Seu destino, o escritório de recompensas que ele tinha a missão de destruir. O escritório não ficava longe de Konoha. Se fosse muito longe, monitorar a atividade ninja de Konoha seria muito mais difícil. Com sua velocidade, Jiraiya calculou que levaria 2 horas para chegar ao local usando a técnica de cintilação corporal. Assim que a missão estivesse concluída, ele ainda teria tempo para retornar e se deliciar com os encantos de Tsunade. Atrás dele, Yui Mitsune liderava sua equipe Anbu, mantendo o ritmo. Cerca de 2 horas depois, Jiraiya parou em um galho de árvore, olhando para um prédio cilíndrico à sua frente, o escritório de recompensas do País da Terra. O prédio erguia-se solitário em uma planície desolada, longe de qualquer vila ou cidade. Os portões da frente estavam fechados e as janelas, hermeticamente seladas. De acordo com a inteligência da Anbu de Konoha, este escritório havia cessado a emissão de recompensas. Os ninjas ali estacionados começaram a comprar suprimentos como armas e pílulas medicinais, com a intenção de contrabandeá-los de volta para a Terra. Konoha não podia tolerar tais ações, especialmente com a guerra no horizonte. Permitir que ninjas inimigos obtivessem recursos estratégicos em território de Konoha seria uma enorme humilhação. Quando você planeja agir? A voz de Mitsune quebrou o silêncio quando ela apareceu ao lado de Jiraiya, um pouco ofegante. Acompanhá-lo usando a técnica de cintilação corporal havia cobrado um preço alto do chakra e da resistência de sua equipe. Primeiro, convoque os Anbu que vigiam este local. Se todos os ninjas inimigos estiverem aqui dentro, agirei imediatamente, respondeu Jiraiya. Você está usando a técnica de cintilação corporal desde que saímos da vila. Não vai recuperar seu chakra primeiro? Perguntou Mitsune, surpresa com a pressa dele. Ela e sua equipe já haviam esgotado uma parte significativa de seu chakra. Alguns estavam com apenas 20% de reserva. Já recuperei minhas forças completamente enquanto conversávamos, respondeu Jiraiya dando de ombros. Mitsune pescou momentaneamente atonita. Ela não pôde deixar de pensar. Será que esse homem nunca se cansa? Jiraiya, percebendo sua incredulidade, deu um sorriso discreto por dentro. Este deve ser o fardo de ser excepcional, refletiu ele. Mitsune não respondeu imediatamente, demorando um instante antes de emitir um leve estalo com a boca, um sinal exclusivo do Anbu. Momentos depois, uma figura usando uma máscara de javali preta emergiu das sombras. Capitão Mitsune cumprimentou o ninja Anbu com uma reverência. Qual é a situação lá dentro? Perguntou Mitsune sem demora. Há pouco, 2 Jounin da Terra retornaram ao escritório de recompensas com suprimentos, armas e pílulas médicas, de cidades próximas. Eles não saíram desde então. Com base nas minhas observações, é provável que tentem deixar a Terra do Fogo hoje, relatou o agente Anbu. Eles não sairão vivos, disse Jiraiya, sacando a espada da chama relâmpago que estava presa às suas costas e caminhando em direção ao escritório de recompensas. Ultimamente, seu treinamento no Monte Myobuku havia consumido grande parte do seu tempo, deixando-o com menos oportunidades de desfrutar da companhia de Tsunade. Ele queria que essa missão terminasse logo para poder retornar ao que realmente importava. Estabeleçam um perímetro e garantam que nenhum inimigo escape, ordenou Mitsune à sua equipe. Embora sua máscara escondesse seu rosto, seu desagrado com a imprudência de Jiraiya era evidente em seu tom de voz. Ela achou que a ansiedade dele beirava a arrogância. Agir sem permitir que sua equipe recuperasse totalmente o chakra parecia irresponsável. Se algum dos ninjas inimigos escapasse, sua equipe debilitada poderia ter dificuldades para contê-los. A propósito, disse Jiraiya com um sorriso de canto. Olhando para ela de relance, não estou sendo imprudente. Apenas confio nas minhas habilidades. Minha força é tão excepcional quanto suas longas pernas, ambas incomparáveis entre a elite de Konoha. Mitsune parou surpresa com o elogio inesperado. Embora o achasse arrogante, não podia negar que seu gosto era preciso. Suas longas pernas eram realmente incomparáveis, mesmo entre as kunoichi de Konoha. Tudo bem, mas se você falhar, não espere que eu ajude até que você tenha sofrido o suficiente, retrucou ela, num tom cortante, mas com um toque de divertimento. Jiraiya não respondeu, concentrando-se em vez disso no escritório de recompensas à sua frente. Com um rápido golpe da lâmina da chama relâmpago, ele partiu os portões da frente ao meio. O estrondo alto ecoou pela planície, sinalizando o início do ataque. Capítulo 73. Jiraiya ativou seu olho da percepção ao entrar no posto de recompensas. Graças à percepção aguçada proporcionada pela técnica, ele localizou rapidamente os ninjas de Vagakuri, reunidos em uma sala no segundo andar, examinando uma coleção de pergaminhos. O barulho de Jiraiya chutando a porta naturalmente alertou os ocupantes. O inimigo parece ser de Konoha. Fiquem alertas. Evitem combates prolongados. Se houver uma brecha, recuem imediatamente, instruiu um Jounin de Vagakuri com uma expressão sombria. Desde que receberam a ordem de se retirar da Terra do Fogo, eles sabiam que as tensões entre sua vila e Konoha haviam aumentado. Caso contrário, uma retirada tão repentina teria sido desnecessária. No entanto, nenhum deles esperava que Konoha agisse tão rapidamente.
Sinto apenas a presença de um inimigo, disse outro Jounin, estreitando os olhos. Eles são fortes, mas se trabalharmos juntos, não deve ser muito difícil derrotá-los. Exatamente. Mandar apenas um Jounin atrás de nós? Konoha está nos subestimando. O líder do esquadrão esboçou um leve sorriso irônico. Parece que poderemos alcançar um feito importante antes de recuar. Derrotar um Jounin de Konoha seria uma grande conquista. Sim, a arrogância de Konoha vai lhes custar caro, comentou um Chunin. Outro Chunin concordou. Somos alguns dos melhores que Vagakuri tem a oferecer Chunin de elite capazes de enfrentar um Jounin de igual para igual. Se Konoha pensa que somos presas fáceis, vai se arrepender. Mas a postura cautelosa do capitão de Vagakuri acabou prevalecendo. Não se empolgue demais. Se Konoha enviou apenas um ninja, significa que eles confiam em sua força. Não o subestime. Se não conseguirmos terminar isso rapidamente, recuemos imediatamente. Lembre-se, não estamos longe de Konoha e reforços podem chegar a qualquer momento. Dito isso, ele bateu com as palmas das mãos no chão. O chão sob os pés de Jiraiya cedeu repentinamente, e pedaços do teto desabaram. Estilo relâmpago. Corte. Jiraiya infundiu calmamente sua lâmina de chamas relâmpago com chakra, liberando um poderoso golpe ascendente. Uma explosão de relâmpagos iluminou a sala, estilhaçando os destroços em pó fino. Fumaça e cinzas preencheram o ar enquanto o chão se estabilizava. Imediatamente, o assobio agudo do shuriken cortando o ar penetrou na sala. Estilo de fogo. Corrente de chamas. Jiraiya rapidamente fez selos de mão, e uma onda de chakra intenso e flamejante irradiou de seu corpo, formando uma barreira carmesim e incandescente ao seu redor. O ar ficou pesado de calor enquanto o shuriken derretia em pleno voo, pingando no chão como escória derretida. Este jutsu defensivo, uma técnica de rank que Jiraiya havia adquirido, fornecia proteção de 360 graus, limitada apenas pelas reservas de chakra do usuário. Estilo relâmpago, passo do trovão. Num clarão de luz, Jiraiya reduziu a distância até um Chunin de elite. O homem mal teve tempo de reagir antes que uma dor aguda surgisse em seu abdômen. Ele olhou para baixo e viu sangue jorrando de um ferimento profundo. Seu mundo escureceu quando seu corpo caiu sem vida em 2 pedaços. Jiraiya o derrotou num instante. Diante da força atual de Jiraiya, eliminar Chunin de elite era como cortar papel. Na verdade, Jiraiya não estava interessado em perder tempo ali. Ele estava ansioso para retornar a Konoha por razões bem distantes do dever. Com um chute desplicente, ele lançou o cadáver contra a parede e voltou sua atenção para o próximo alvo. Outro relâmpago, outro golpe de sua espada. Uma cabeça voou pelos ares, seguida por um corpo sem vida que desabou no chão. Dispersem-se e rompam a linha deles, gritou um dos Jounin de Vagakuri, com suor frio escorrendo pelo rosto. A velocidade com que Jiraiya derrotou 2 Chunin de elite o deixou arrepiado. Aqueles não eram ninjas comuns, estavam entre os melhores de Vagakuri, capazes de enfrentar Jounin em combate. E no entanto lá estavam eles, abatidos sem esforço. Este não é um Jounin normal, murmurou o capitão com a voz trêmula. Ele se virou e disparou, seus instintos de sobrevivência se sobrepondo a qualquer senso de orgulho. Os ninjas restantes de Vagakuri seguiram o exemplo, dominados pelo medo. Mal o capitão terminou de falar e os outros já haviam começado a fugir. Ele é incrível, murmurou Mitsune Yui maravilhada. Do lado de fora, ela vinha usando sua técnica sensorial para monitorar a situação. Seu papel era impedir que qualquer ninja de Vagakuri escapasse. Mas em meros instantes, 2 assinaturas de chakra desapareceram. Ela sabia o tipo de oponentes estacionados naquele posto de recompensas, nenhum deles fraco. Derrotá-los não era tarefa fácil. No entanto, Jiraiya havia lidado com 2 deles sem esforço em tão pouco tempo. Não me admira que ele seja discípulo do Hokage, disse ela com admiração. Apesar da pouca idade, a força de Jiraiya era inegável. As mulheres admiravam o poder, e Mitsune se viu discretamente impressionada. Um grito rasgou o ar quando a lâmina de chamas relâmpago de Jiraiya perfurou o peito de outro Chunin. Sangue espirrou pela sala enquanto mais um caía. 4 Chunin de elite, reduzidos a 1 em questão de minutos. Jiraiya brandiu sua espada mais uma vez, liberando uma torrente de raios e chamas em direção ao último Chunin. Estilo terra, parede de terra. O desespero dominou o último Chunin, que bateu as palmas das mãos no chão, erguendo uma barreira de pedra. Seu rosto estava pálido, encharcado de suor, e suas mãos tremiam. Ele estava tão confiante antes, zombando da decisão de Konoha de enviar apenas um ninja. Agora, ele só queria dar um tapa na própria cara. Ele finalmente compreendeu a verdade. Konoha não os havia subestimado. Eles os haviam superestimado. Enviar alguém como Jiraiya para eliminar o esquadrão deles foi um exagero. A parede de pedra estilhaçou-se com um estalo ensurdecedor quando a lâmina flamejante a atravessou. O Chunin mal teve tempo de gritar antes que o ataque o cortasse por completo, deixando apenas sangue e vísceras em seu rastro. O cômodo ficou em silêncio, exceto pelo leve crepitar das chamas se dissipando e o forte cheiro de ferro no ar. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 74. Os 2 Jounin de Vagakuri que acabavam de sair correndo do escritório de recompensas paralisaram ao verem seus subordinados serem eliminados tão rapidamente. Uma gota de suor escorreu por suas testas e suas costas ficaram encharcadas de suor frio. O poder do inimigo é avassalador, e sua velocidade é incrível. Se tentarmos nos separar e fugir, seremos abatidos 1 a 1, murmurou um dos Jounin, um homem com um bigode fino. Ele enxugou o suor da testa e dirigiu-se ao seu companheiro. Nossa única chance é enfrentá-lo juntos. A força avassaladora de Jiraiya não deixava espaço para falsas esperanças. A ideia de escapar sozinho era risível. Mesmo que um deles conseguisse escapar por algum milagre, não demoraria muito para Jiraiya os encontrar novamente. Separados, suas forças individuais estavam longe de ser suficientes para detê-lo. Sua única esperança residia em unir forças, lutando desesperadamente, seja para feri-lo mortalmente ou eliminá-lo. Caso contrário, acabariam como meros cadáveres em território inimigo. Eles não esperavam que um oponente tão temível fosse tão jovem. No entanto, lá estava ele, mais um talento formidável de Konoha. Uma vila que parecia produzir gênio após gênio.
Tudo bem, rosnou o segundo Jounin, assentindo resolutamente. Mesmo que nos custe a vida, precisamos acabar com esse pirralho aqui e agora. Se ele já é tão perigoso, imagine o que ele se tornará se o deixarmos crescer. Sem hesitar, ele formou uma série de selos de mão. A terra sob seus pés rugiu quando inúmeras estacas de pedra irromperam do solo, voando em direção a Jiraiya como uma saraivada de projéteis. No entanto, assim que as lanças de pedra se aproximaram de Jiraiya, o calor intenso emanado de seu ninjutsu as derreteu, transformando-as em poças inofensivas. Que tipo de técnica de liberação de fogo é essa? O calor é absurdo, exclamou o Jounin bigodudo, alarmado. Se ele chegar perto de nós, seremos torrados vivos. Seu parceiro estreitou os olhos. Esse jutsu não é tão imparável quanto você pensa. Quando ele matou Gento e os outros, eles não foram derretidos pelo calor. Eles foram abatidos com uma arma. A técnica dele deve ter limites. De qualquer forma, não podemos deixá-lo se aproximar. A análise do Jounin estava longe da verdade. O fluxo de chamas de Jiraiya era um jutsu defensivo versátil, capaz tanto de protegê-lo quanto de incinerar inimigos. O motivo pelo qual os oponentes anteriores não foram queimados vivos era simples. Jiraiya havia controlado a intensidade das chamas para atrair o Jounin atual e fazê-lo subestimá-lo. Em combate, o engano era muitas vezes tão crucial quanto a força bruta. Liberação de fogo. Técnica do tigre flamejante. Jiraiya lançou a espada da chama relâmpago com precisão. Ao cortar o ar, um rugido feroz ecoou e um enorme tigre de chamas materializou-se, com 3 metros de altura, várias vezes maior do que antes. Seu tamanho e poder descomunais foram suficientes para fazer o chão tremer quando ele saltou sobre o Jounin bigodudo, com as mandíbulas escancaradas. Liberação da terra. Múltiplas paredes de terra. O Jounin bigodudo bateu as mãos no chão, invocando várias camadas de paredes de terra para bloquear a besta flamejante. O tigre atravessou cada parede com uma força ensurdecedora, reduzindo-as a escombros. Libertação da terra. Retorno à costa da terra. O Jounin rapidamente empregou outra técnica defensiva, invocando uma barreira de lama reforçada que finalmente conseguiu conter o avanço do tigre flamejante. Entretanto, o outro Jounin havia concluído sua própria técnica. Liberação da terra. Rocha gigante. Extraindo chakra do chão, ele formou um enorme bloco de terra e o arremessou contra Jiraiya com imensa força. Jiraiya saltou alto no ar, desferindo o chute giratório devastador que estilhaçou a rocha em fragmentos. Seus 4 meses de treinamento aprimoraram seu taijutsu a um nível impressionante. Com sua condição física atual, Jiraiya sabia que poderia potencialmente desbloquear até mesmo o 7º ou 8º portão da técnica dos 8 portões, se ao menos tivesse o conhecimento para treiná-la. Por ora, até mesmo sua força bruta era assustadora. Sem hesitar, Jiraiya invocou a espada da chama relâmpago de volta para sua mão com um movimento rápido do pulso. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. O Jounin bigodudo formou selos rapidamente, fazendo com que o chão sob Jiraiya amolecesse e se transformasse em um rio de lama que avançava em sua direção como uma onda gigante. Liberação de fogo, grande fogo. Jiraiya exalou uma onda massiva de chamas, engolfando o rio de lama. O calor intenso evaporou a umidade num instante, deixando para trás apenas terra endurecida e inútil. Técnicas de lama não eram páreo para um jutsu de fogo desse calibre. O segundo Jounin viu uma abertura. Liberação da terra, 1000 senbon de lama. Centenas de projéteis pontiagudos, formados de lama endurecida, foram disparados em direção a Jiraiya em rápida sucessão. Cada senbon carregava uma imensa densidade de chakra, projetado para perfurar carne e osso com facilidade. Mas Jiraiya não hesitou. Empunhando a lâmina da chama relâmpago, avançou, deixando o senbon derreter inofensivamente sob o calor abrasador de seu jutsu. Seu alvo era claro, o Jounin bigodudo. O mais forte dos dois teria que ir primeiro. Inacreditável, murmurou o Jounin em desespero enquanto Jiraiya diminuía a distância. Mesmo mantendo um jutsu de liberação de fogo tão poderoso, ele não parece estar perdendo chakra. Como ele pode ser tão forte? Observando a intensa batalha das sombras, uma figura mascarada, Yui Mitsune, contemplava tudo com olhos arregalados e atônitos. Por baixo da máscara, seu olhar transbordava admiração e choque. Tão forte, e tão inflexível, murmurou ela. Que homem incrível. Capítulo 75. Rompendo uma chuva de senbon de terra, Jiraiya reduziu a distância até o Jounin bigodudo e brandiu sua espada em um arco decisivo. Liberação da terra. Técnica do punho e da rocha. O Jounin bigodudo, mais rápido que qualquer chunin de elite, reagiu num instante. Seu punho direito ergueu-se para encontrar a lâmina da chama relâmpago, sendo rapidamente envolvido por uma camada de rocha sólida. Argue! Um grito agudo ecoou quando a lâmina da chama relâmpago cortou a pedra com precisão, ferindo a mão direita do Jounin. Contudo, o revestimento rochoso absorveu grande parte da força da lâmina, deixando apenas um corte profundo em vez de decepar o braço por completo. Enquanto isso, Jiraiya reduziu a infusão de chakra de natureza ígnea na lâmina da chama relâmpago. Ele ainda não estava pronto para se comprometer totalmente com essa técnica. Queria induzir seus oponentes a uma falsa sensação de segurança antes de desferir um golpe decisivo. O segundo Jounin bateu as mãos no chão, invocando uma enorme laje de pedra afiada como uma navalha, que brilhava com um fulgor perigoso. A laje disparou em direção a Jiraiya, abrindo uma profunda vala na terra à medida que avançava. Bum! Sem sequer olhar para trás, Jiraiya brandiu sua espada casualmente, estilhaçando a laje em pedaços. Suas habilidades sensoriais aguçadas rivalizavam com as do clã Hyuga e seu Byakugan. Ele podia detectar ameaças de todas as direções e reagir sem hesitar. Aproveitando-se da distração, o Jounin bigodudo recuou, criando alguma distância entre si e Jiraiya. Essa capa de fogo dele tem limites, murmurou o Jounin bigodudo para seu parceiro. Quando ele se aproximou de mim agora há pouco, não senti um calor extremo. Se não me engano, a alta temperatura é liberada intermitentemente. O momento exato? Ainda não está claro. Nada mal, refletiu Jiraiya, resistindo à vontade de rir. Outro que pensa demais.
Mas mesmo assim, manter uma técnica como essa deveria consumir muito chakra. Como ele ainda tem tanta energia? O segundo Jounin franziu a testa, o rosto sombrio de frustração. Isso é só o aquecimento, disse Jiraiya com um sorriso de canto. Não me digam que vocês já estão sem fôlego. Não fique convencido só porque derrotou alguns Chunin, gritou o Jounin bigodudo, mordendo o polegar e batendo a mão no chão. Jutsu de invocação. Uma fórmula de invocação surgiu no chão, seguida por uma densa nuvem de fumaça. Emergindo da fumaça estava uma centopeia gigantesca com uma armadura negra. A criatura, com mais de 4 metros de comprimento, brilhava com um reflexo metálico. Sua armadura parecia incrivelmente resistente, e suas patas afiadas estavam ameaçadoramente posicionadas. A centopeia era uma besta de invocação de nível baixo, provavelmente uma que o Jounin bigodudo havia capturado e treinado pessoalmente. No mundo ninja, as bestas invocáveis geralmente se dividiam em 2 categorias. A primeira consistia em animais selvagens capturados e treinados por seus invocadores. Estes careciam de inteligência e exigiam treinamento extensivo para seguir comandos básicos. O segundo tipo, no entanto, era composto por bestas invocáveis inteligentes, como as das 3 grandes terras sábias, Ema do clã Sarutobi ou a Doninha de Temari. Essas criaturas eram capazes de comunicação, pensamento independente e até mesmo ninjutsu. A diferença entre as duas era como a noite e o dia. Jutsu de invocação. O segundo Jounin mordeu o próprio polegar e imitou os movimentos do parceiro. Outra nuvem de fumaça surgiu, revelando uma criatura gigante semelhante a uma minhoca. A minhoca imediatamente expelou um jato de líquido negro pela boca. Ao mesmo tempo, a centopeia de carapaça negra liberou uma fumaça preta densa e nociva. O ar rapidamente se encheu de um fedor nauseabundo, deixando claro que ambas as criaturas carregavam veneno mortal. A expressão de Jiraiya se tornou mais séria quando ele desapareceu de seu lugar, reaparecendo a uma distância segura. O líquido negro do verme espirrou no chão, sibilando enquanto corroía a terra e deixava buracos enormes. Os vapores tóxicos da centopeia se espalharam rapidamente, envolvendo a área em uma densa nuvem. A cada respiração, o veneno começava a infiltrar-se no corpo de Jiraiya. Mantendo a calma, ele formou selos de mão. O selo universal de veneno. Seu chakra pulsou, envolvendo as toxinas invasoras e queimando-as com facilidade. Esse nível de veneno era brincadeira de criança comparado ao que ele havia enfrentado antes. Os ninjas da Terra simplesmente não eram hábeis no uso de veneno, não como os mestres de marionetes da Terra do Vento, cujas toxinas eram verdadeiramente formidáveis. Ele inalou veneno, disse o Jounin bigodudo, sorrindo triunfantemente. É só uma questão de tempo até que seu corpo enfraqueça. Logo, ele estará lento e incapaz de se mover. O Jounin engoliu uma pílula de antídoto e jogou outra para seu parceiro. O veneno da centopeia era indiscriminado, espalhando-se em todas as direções. Nem mesmo eles estavam imunes sem o antídoto. Jiraiya, agora cercado pela nuvem venenosa, olhou para a expressão presunçosa do Jounin bigodudo e não pôde deixar de suspirar. Sério? Você está chamando isso de besta invocada, disse ele com um tom de desprezo evidente. É pouco mais forte que um animal selvagem comum. O rosto do Jounin bigodudo escureceu. Ainda falando demais? Vamos ver quanto tempo você aguenta. A criatura semelhante a uma minhoca parou de expelir líquido e em vez disso o atacou, contorcendo seu corpo enorme para esmagar Jiraiya. Balançando a cabeça, Jiraiya mordeu o polegar e bateu com a mão no chão. Deixe-me mostrar a você como é uma verdadeira besta de invocação. Uma densa fumaça subia, obscurecendo o campo de batalha. Capítulo 76. Quando a fumaça se dissipou, um sapo enorme surgiu diante de Jiraiya. Ele saltou sem esforço para a cabeça do sapo. O sapo que Jiraiya invocou era ninguém menos que Gamabunta. A criatura ainda apresentava bandagens em algumas partes do corpo, evidência dos ferimentos que havia sofrido. Vamos nos livrar desses bichinhos irritantes, ordenou Jiraiya a Gamabunta. Diante do enorme sapo, a centopeia de carapaça preta e a minhoca não pareciam mais importantes do que insetos. Esmagar esses insetos. Isso é brincadeira de criança, respondeu Gamabunta, soltando uma baforada de fumaça do cachimbo que tinha na boca. A visão de Gamabunta fez com que os 2 Jounin de Vagakuri arregalassem os olhos em choque. Que tipo de besta invocada é essa? É grande demais. Os sapos do Monte Myobuku eram raramente, ou nunca, vistos no mundo ninja. Não era surpresa que os Jounin de Vagakuri não conseguissem identificá-los. Na linha temporal original, Jiraiya foi guiado pelo Monte Myobuku para invocar seus sapos, passando posteriormente o contrato de invocação para Minato Namikaze e Naruto Uzumaki. Será que está aí mesmo uma besta invocada do Monte Myobuku? Murmurou um dos membros da Anbu que observavam, igualmente surpreso. Para muitos, foi a primeira vez que viram uma besta invocada de tal porte. Gamabunta entrou em ação, saltando alto antes de lançar uma saraivada de projéteis de água de sua boca em direção à minhoca. Embora a minhoca se movesse rapidamente, não era páreo para o ataque avassalador do sapo. Gamabunta disparou 6 projéteis de água em rápida sucessão, 2 dos quais atingiram a minhoca em cheio, obliterando-a num instante. As bestas de invocação comuns não tinham a menor chance contra Gamabunta. Eram frágeis e insignificantes em comparação. As frequentes sessões de treino de Jiraiya com Gamabunta, cada vez que ele dominava um novo jutsu, motivaram o sapo a treinar arduamente em autodefesa. Consequentemente, seus projéteis de água agora tinham o dobro do poder que possuíam quando se conheceram. Mesmo assim, ele ainda não era páreo para Jiraiya em seus treinos, frequentemente acabando apanhando feio. Mas isso não o impedia de se exibir quando enfrentava oponentes mais fracos. Patético. Esses fracotes não merecem nem todo o meu esforço, riu Gamabunta com vontade, claramente se deleitando com sua dominância. Em seguida, ele desembainhou sua espada e golpeou a centopeia de armadura negra. O Jounin bigodudo de Vagakuri tentou freneticamente controlar a centopeia, mas ela era lenta demais para escapar do golpe poderoso de Gamabunta. A lâmina do sapo cortou a criatura ao meio com um único golpe. A visão de suas bestas invocadas sendo destruídas sem esforço deixou os Jounin de Vagakuri em desespero. Eles encararam Gamabunta com medo, percebendo que estavam completamente em desvantagem. Capitão, esta missão parece mais umas férias, comentou um ninja da Anbu. Concordo. Já fazia tempo que não tínhamos uma tarefa tão fácil. Jiraiya-sama é realmente incrível, respondeu o outro. Os membros da Anbu ficaram profundamente impressionados com a força de Jiraiya. Mesmo com seu poder avassalador, não podemos baixar a guarda, disse Yui Mitsune com um tom frio e sereno.
Precisamos permanecer vigilantes caso o inimigo tente escapar. Um dos membros da Anbu não resistiu e acrescentou: Capitão, você é incrível. Mesmo diante de uma demonstração tão extraordinária, você permanece tão calmo. Mas no instante seguinte, Mitsune não conseguiu conter um suspiro de espanto. Inacreditável. Sua postura antes gélida desapareceu completamente. Jiraiya havia desencadeado a prisão dos miríades de trovões, invocando uma tempestade de raios que caiu impiedosamente sobre os dois Jounin de Wagakure. Toda a área pareceu se transformar em um mar de trovões, cegando e ensurdecendo todos que testemunharam o ocorrido. Os Jounin tentaram se defender, erguendo muralhas de terra para se protegerem dos raios. Mas os raios destruíram suas defesas instantaneamente. Os gritos de agonia dos Jounin ecoaram pela tempestade antes de serem reduzidos a cinzas. Bom trabalho, Gamabunta. Esmagar esses insetos foi moleza, disse Jiraiya, dando um tapinha na cabeça do sapo. Esses fracotes, tragam-me 100.000, eu os aniquilarei com facilidade, gabou-se Gamabunta. Da próxima vez, encontrem oponentes mais fortes. Esses mal me aqueceram. Você quer adversários mais difíceis? Jiraiya deu uma risadinha. Sem problema. Que tal voltarmos ao Monte Myobuku e treinarmos um pouco? Os olhos de Gamabunta se arregalaram em alarme. Não era isso que eu queria dizer. Meu trabalho aqui está feito, então vou voltar agora. Antes que Jiraiya pudesse argumentar, Gamabunta desapareceu numa nuvem de fumaça, claramente ansioso para evitar mais uma rodada de treinamento com Jiraiya. Ele tinha preocupações mais urgentes, como cortejar uma sapo fêmea no Monte Myobuku. Jiraiya se virou para Mitsune. Se suas informações da Anbu estiverem corretas, todos os ninjas de Wagakure estacionados neste posto de recompensa devem ser eliminados agora. Missão cumprida. Você duvida da precisão da inteligência da Anbu? Mitsune retrucou. Este posto era guardado por 6 ninjas de Wagakure, nem mais nem menos. Então minha missão está completa. Deixa a limpeza para vocês, disse Jiraiya sorrindo. Ele não tinha a menor intenção de ficar para a parte chata. Ao se virar para sair, Mitsune lhe entregou uma pequena pílula. Você inalou muito gás venenoso mais cedo. Tome este antídoto. Jiraiya olhou para a pílula e deu um sorriso irônico. Não esperava que alguém tão frio quanto você fosse tão atencioso. Mas esse veneno não me afeta em nada. Fique com ele. Espero que nunca precise usá-lo. Mitsune guardou a pílula de volta na bolsa. Assim que você passar na avaliação, serei seu subordinado. Se precisarei ou não disso dependerá da sua liderança como nosso capitão. Espere. O sensei quer que eu entre para Anbu? Perguntou Jiraiya atônito. Quer dizer que o Hokage não te contou? Se você passar, vai liderar 3 esquadrões Anbu. O meu é um deles, explicou Mitsune. Capítulo 77. Não me admira que meu exame para Jounin tenha sido tão ridiculamente difícil. Parece que o velho quer que eu entre para Anbu, disse Jiraiya com uma compreensão crescente. Hiruzen Sarutobi não estava apenas testando-o, ele estava se preparando para promovê-lo, para lhe dar uma posição na estrutura de poder de Konoha. Normalmente, o exame Jounin em Konoha era realizado dentro da vila, colocando os candidatos contra outros Jounin para avaliar sua força. Mas o exame de Jiraiya foi completamente diferente. Uma missão fora da vila para derrotar 2 Jounin inimigos e 4 Chunin de elite. Era a definição de um teste de fogo. Na história de Konoha, exames como esse eram extremamente raros. Os riscos eram simplesmente muito altos. Afinal, enfrentar um número tão grande de inimigos sozinho, mesmo com o apoio da Anbu, poderia facilmente resultar em ferimentos graves ou até mesmo na morte. Isso apenas reforçou o fato de que Hiruzen tinha absoluta confiança nas habilidades de Jiraiya. Tal decisão não teria sido tomada de forma leviana. Hiruzen não arriscaria a vida de alguém em quem não confiasse completamente. Agora tudo estava claro. Jiraiya estava sendo preparado para ser um confidente de confiança. Caso contrário, Hiruzen não teria tanta pressa em trazê-lo para Anbu e depositar responsabilidade significativa sobre seus ombros. Tornar-se capitão de um esquadrão da Anbu não era apenas uma honra, significava ter influência no círculo interno de Konoha. Sua voz teria peso em decisões cruciais. E além disso, Hiruzen até providenciou para que Yui Mitsune se tornasse uma de suas subordinadas. As missões não seriam mais tão tediosas com ela por perto. Suas pernas longas e graciosas certamente poderiam animar a monotonia. O sensei não mencionou nada sobre me promover a Anbu antes. Parece que ele confia o suficiente em você para te contar primeiro, disse Jiraiya com um sorriso. A Anbu existe para servir o Hokage. Pode ter certeza de que jamais trairemos o Lord Hokage, respondeu Mitsune com seriedade. Bem, é melhor vocês darem um jeito naquele escritório de recompensas. Da próxima vez que nos encontrarmos, terão que me chamar de capitão, disse Jiraiya, preparando-se para voltar à vila. Ele não queria se demorar, Tsunade provavelmente estava esperando por ele. E além disso, as pernas de Mitsune não eram algo que ele pudesse apreciar ainda. Se pudesse, teria considerado ficar um pouco mais. Num piscar de olhos, Jiraiya ativou a técnica de cintilação corporal e voltou para a vila. Mitsune-senpai, com alguém tão forte quanto o Lord Jiraiya nos liderando, nossas missões certamente serão muito mais fáceis. Exatamente. Lord Jiraiya já é tão poderoso para a idade que tem. É uma honra servir a alguém como ele. A nomeação dele como nosso capitão pelo Lord Hokage é como uma recompensa para nós. Precisaremos trabalhar ainda mais para proteger a vila agora. Enquanto Jiraiya desaparecia na distância, os membros restantes da Anbu o observavam com admiração. Todos se sentiam sortudos por ter Jiraiya como capitão. Com a idade que tinha, seu poder já era assustador, e ele certamente se tornaria ainda mais forte. Servir sob o comando de alguém como ele significava missões mais seguras e maior proteção para suas vidas. Além disso, Jiraiya não era apenas um ninja talentoso. Ele também era o aluno pessoal do Hokage e uma das estrelas mais brilhantes de Konoha. Seu futuro era ilimitado. Um dia, ele poderia até se tornar Hokage. Trabalhar para ele significava que eles ascenderiam junto com ele. Sua crescente influência naturalmente elevaria suas posições dentro da aldeia. Vamos nos mexer. Termine o trabalho e volte para a aldeia, ordenou Mitsune. Embora sua expressão permanecesse fria, seu coração estava repleto de entusiasmo. Assim como seus subordinados, ela admirava a força, e alguém como ela só poderia ser derrotada por uma verdadeira potência. De volta a Konoha. Sensei, todos os ninjas de Wagakure foram eliminados.
A missão está completa, relatou Jiraiya ao retornar ao escritório do Hokage. Hiruzen Sarutobi, absorto em papéis, ergueu os olhos surpreso. Mesmo com sua compostura habitual, não conseguiu esconder o choque. Jiraiya havia terminado a missão tão rapidamente? Isso superou em muitas expectativas de Hiruzen. Ele havia designado a missão em parte para avaliar as verdadeiras capacidades de Jiraiya após seu treinamento no Monte Myoboku. Hiruzen previa que Jiraiya poderia ter sucesso, mas esperava que fosse uma tarefa árdua. No entanto, pela calma demonstrada por Jiraiya, era como se a missão não tivesse sido desafiadora. Sensei, por que está me olhando assim? O senhor me ensinou bem. Derrotar alguns fracotes de Wagakure não foi nada, disse Jiraiya, inserindo um pouco de bajulação. Como esperado do meu aluno, respondeu Hiruzen, sem conseguir conter um sorriso orgulhoso. Quanto mais forte Jiraiya ficava, mais isso refletia a importância de Hiruzen como seu mestre. Jiraiya, agora que a missão está completa, você está oficialmente promovido a Jounin, disse Hiruzen, entregando-lhe a faixa de Jounin. Além disso, estou nomeando você como capitão de um esquadrão Anbu. Obrigado, sensei. Dedicarei minha vida a proteger a vila, disse Jiraiya solenemente. Apareça amanhã de manhã. Vou te apresentar a sua equipe. Por agora, você deve descansar. Você merece, disse Hiruzen com um aceno de cabeça. Após a partida de Jiraiya, Hiruzen convocou uma reunião com os líderes da vila, incluindo Danzou. Embora a conclusão da missão por Jiraiya tenha sido louvável, você não acha que promovê-lo a Anbu e lhe dar tanta autoridade de imediato seja um pouco extremo? Argumentou Danzou. A objeção de Danzou era clara. Ele havia escolhido a dedo os atuais capitães dos esquadrões Anbu, e a promoção de Jiraiya ameaçava perturbar sua influência. Mesmo tendo estabelecido a raiz, Danzou não estava disposto a abrir mão do controle sobre Anbu. Danzou deu uma boa olhada no pergaminho da missão, disse Hiruzen bruscamente. As habilidades de Jiraiya falam por si mesmas. Isso não está aberto a debate. Estou lhe informando, não buscando sua aprovação. Capítulo 78. Hiruzen, você entende o quão crucial a Anbu é para a vila. Jiraiya pode ser forte, mas é jovem, inexperiente e não tem histórico de missões da Anbu. Colocá-lo no comando de uma divisão da Anbu é pura imprudência. É como apostar na segurança da vila. A voz de Danzou era aguda e furiosa. Jiraiya pode não ter experiência em missões da Anbu, mas ele é meu aluno. Eu posso orientá-lo pessoalmente. Sob sua liderança, a divisão Anbu só se fortalecerá. O tom de Hiruzen Sarutobi era resoluto, inflexível. Danzou, não vejo nenhum problema com a decisão do Hokage, disse Omura Mitokado, intervindo em apoio a Hiruzen. Jiraiya pode ser jovem, mas sua força é inegável. Veja a missão recente. Ele eliminou 6 ninjas de Wagakure em tempo recorde sem sofrer um arranhão. Entre a nova geração, quem mais possui tal poder? Deem um tempo para Jiraiya. Ele logo alcançará o nível de um Jounin de elite, talvez até no supere. Mesmo sem experiência, sua força bruta é suficiente para lidar com a maioria das situações. A lealdade de Omura ao Hokage era inabalável. Ele também estava plenamente consciente do potencial extraordinário de Jiraiya. Omura chegou a admitir para si mesmo que se fosse ele quem estivesse cuidando da limpeza do poço de recompensas, não teria sido tão eficiente quanto Jiraiya. Danzou, interrompeu Koharu Tatani, com a voz calma, porém firme, a Anbu é a força direta do Hokage. Não temos autoridade para interferir. Como conselheiras do Hokage, tanto Koharu quanto Omura compreendiam seus papéis. Sua principal responsabilidade era apoiar o Hokage, não se opor a ele. Diferentemente de Danzou, elas não nutriam nenhuma ambição de se tornarem Hokage. Estavam satisfeitas com o poder e a influência que lhes foram concedidos por Hiruzen. Danzou, por outro lado, almejava mais. Ele cobiçava a posição de Hokage e trabalhava incansavelmente para expandir sua própria influência. Naturalmente, os esforços de Hiruzen para limitar seu poder encontraram forte resistência. Você sempre alega que a divisão raiz está com falta de pessoal. Vou designar alguns membros de elite da Anbu para a raiz, disse Hiruzen, interrompendo o protesto de Danzou. O rosto de Danzou ficou verde de uma forma alarmante. Ele sabia muito bem que Hiruzen estava determinado a romper completamente seus laços com a Anbu. Jiraiya tem passado muito tempo com Seju ultimamente, e agora você está dando a ele tanta autoridade. Isso é perigoso. Danzou advertiu, sem querer desistir. A vontade do fogo de Jiraiya é indiscutível, retrucou Hiruzen com um tom calmo, porém firme. Ele jamais agiria contra os interesses da vila. Hiruzen compreendia as preocupações de Danzou, mas acreditava que eram infundadas. A lealdade de Jiraiya à vontade do fogo era inabalável, tão inabalável que Hiruzen frequentemente sentia que seu próprio comprometimento empalidecia em comparação. A ideia de Danzou questionar a dedicação de Jiraiya à vontade do fogo era quase ridícula. Jiraiya entende a vontade do fogo melhor do que você jamais entenderá, Danzou. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Danzou rosnou antes de sair furioso do escritório do Hokage, sua fúria palpável. Os conselheiros restantes trocaram olhares cúmplices. As saídas dramáticas de Danzou haviam se tornado tão previsíveis que mal chamavam a atenção. Hiruzen, Omura começou hesitante, Danzou tem razão. A juventude e a inexperiência de Jiraiya podem representar um risco durante as missões. Talvez eu pudesse acompanhá-lo em suas primeiras missões para garantir uma transição mais tranquila. Com a influência de Danzou na Anbu completamente erradicada, Omura viu uma oportunidade de entrar onde antes havia sido bloqueado. Durante anos, Danzou havia protegido ferozmente a Anbu, rejeitando qualquer tentativa dos aliados de Omura de se juntarem às suas fileiras. Vou levar isso em consideração, disse Hiruzen, acenando com a cabeça. Hiruzen interrompeu Koharu com um rosto sombrio, com base nas informações que recebemos da Anbu estacionada em Amegakure, devemos nos preparar para um possível conflito. Tanto o País do Vento quanto o País da Terra posicionaram grandes forças perto da fronteira. Uma aliança entre eles parece provável, e isso representa uma séria ameaça para nós.
Relatórios sugerem que Vento e Terra já começaram a atacar as forças de Amegakure, enfraquecendo-as por meio de assassinatos. Uma de nossas equipes de inteligência na Anbu foi recentemente emboscada por ninjas desconhecidos. Com base nos relatos dos membros sobreviventes, os atacantes provavelmente eram do País do Vento, já que muitas das mortes foram causadas por veneno. Embora Megakure seja conhecida por usar veneno, não se arriscaria a nos atacar nas circunstâncias atuais. Omura acrescentou com um tom sombrio: com base em nossas informações, Vento e Terra lançarão um ataque em grande escala contra Megakure até o final deste mês. Precisamos decidir quando intervir e garantir nossos próprios interesses. A expressão de Hiruzen escureceu. Com efeito imediato, todos os Chunin e Jounin da vila devem cessar suas missões regulares e se preparar para a guerra. Notifiquem os chefes dos clãs e convoquem todos os Jounin de elite para uma reunião. Em pouco tempo, a alta cúpula de Konoha se reuniu no salão de reuniões. Todos vocês estão cientes da situação com as terras do vento e da terra visando a Megakure, começou Hiruzen, dirigindo-se à Assembleia. Não podemos permitir que essas nações se fortaleçam sem controle. Devemos agir para proteger nossos interesses. Gostaria de ouvir suas sugestões sobre como devemos proceder. Apesar de já ter um plano em mente, Hiruzen acreditava em ouvir a opinião dos outros para aprimorar sua estratégia. O clã Uchiha seguirá as ordens do Hokage. O clã Senju fará o mesmo. Os dois clãs mais influentes, frequentemente em conflito com a liderança da aldeia, prontamente manifestaram sua concordância. Sabiam que suas opiniões tinham pouco peso em tais discussões e optaram por se concentrar em preservar sua posição dentro da aldeia. Capítulo 79. Apesar do clã Uchiha administrar atualmente a força policial de Konoha, a vila frequentemente ignorava suas opiniões quando se tratava de decisões cruciais. Na realidade, tanto o clã Uchiha quanto o clã Senju detestavam a guerra. Um conflito em larga escala inevitavelmente enfraqueceria suas forças, já que sempre eram incumbidos de lidar com os inimigos mais difíceis. O clã Senju, em particular, sofreu perdas severas durante a Primeira Guerra Ninja. Muitos de seus melhores ninjas pereceram, incluindo o próprio Tobirama Senju, o que levou ao declínio acentuado do poder do clã. Não fosse a presença de Uzumaki Mito, o clã Senju talvez nem tivesse sido convidado para esta reunião. Após as declarações dos clãs Uchiha e Senju, os chefes das famílias aliadas ao Hokage começaram a compartilhar suas opiniões. Entre eles, o chefe do clã Nara se destacou, apresentando diversas sugestões bem fundamentadas e logicamente consistentes. Até mesmo Hiruzen Sarutobi ficou impressionado. Muitos pontos levantados pelo líder do clã Nara eram coisas que Hiruzen não havia considerado. Não era exagero dizer que quando se tratava de inteligência, os ninjas do clã Nara eram incomparáveis em Konoha. Com base nas informações coletadas pela Anbu, parece haver a possibilidade de uma aliança se formar entre o País da Terra e o País do Vento, começou o chefe do clã Hyuga. Se marcharmos para o País da Chuva, provavelmente enfrentaremos pressão de 3 lados. Portanto, não recomendo intervir no conflito muito cedo. Podemos esperar que o País do Vento e o País da Terra entrem em confronto com o País da Chuva primeiro, permitindo que suas forças se desgastem mutuamente antes de agirmos. O clã Hyuga era conhecido por sua postura conservadora. Lord Hokage, nossas forças não são mais fracas do que as da Terra ou da Terra do Vento. Mesmo se incluirmos a Terra da Chuva, seus números mal superam os nossos. Proponho que ataquemos primeiro. Ao conquistarmos territórios férteis na Terra da Chuva logo no início, podemos estabelecer pontos estratégicos e nos preparar para uma campanha prolongada, argumentou outro chefe de clã. Com forte apoio logístico de Konoha, as terras da Terra e do Vento hesitariam em nos provocar diretamente. O território da Terra da Chuva é vasto o suficiente para ser dividido entre 3 nações, então nosso principal desafio seria repelir a pressão de Anzo e suas forças. Anzo da Salamandra pode ser forte, mas nem mesmo ele consegue resistir a um ataque de 3 grandes nações. Se adiarmos nossas ações e deixarmos que as terras da Terra e do Vento reivindiquem os territórios férteis da Terra da Chuva, você acha que seremos capazes de desalojá-los mais tarde e tomar essas terras para nós? O chefe do clã Nara respondeu imediatamente: se tivermos que lutar, devemos tomar a iniciativa. Anzo é um oponente formidável, mas os recursos limitados e o pequeno tamanho do País da Chuva significam que seu número de ninjas também é limitado. Caso contrário, o País da Chuva já poderia rivalizar com as grandes nações. Além disso, a Terra e a Terra sempre estiveram em conflito. A Terra seria cautelosa em enviar muitas tropas para a Terra da Chuva, pois isso a deixaria vulnerável a um ataque da Terra do Relâmpago. Seu destacamento na Terra da Chuva seria, no mínimo, limitado. Eu também apoio uma entrada rápida e a garantia dos territórios ricos em recursos. O chefe do clã Akimichi assentiu em concordância. Exatamente. A Terra não ousaria se expor à Terra do Relâmpago. Se agirmos rapidamente, podemos reivindicar posições estratégicas antes deles. Lord Hokage, tomar a iniciativa na guerra é crucial. Se agirmos com decisão, podemos minimizar as baixas, acrescentou o chefe do clã Yamanaka. Como sempre, o trio de clãs Ino Shikasho permaneceu unido, com o clã Nara liderando o ataque. Um a um, os chefes de clã expressaram suas opiniões, e a maioria apoiou o início do conflito o quanto antes. Não podemos nos dar ao luxo de adiar. Garantir a vantagem desde o início é fundamental, concluiu Hiruzen Sarutobi com voz firme. A partir de agora, elaboraremos planos de batalha detalhados e coordenaremos nossas forças para um desdobramento unificado, anunciou ele. A sala rapidamente se encheu de discussões enquanto os chefes dos clãs trabalhavam juntos para formular uma estratégia abrangente. Enquanto isso, na casa de Jiraiya. Ao retornar para casa, Jiraiya foi recebido pelo aroma reconfortante da comida e pela visão de Tsunade ocupada na cozinha. Você voltou. O jantar está quase pronto. Vá descansar um pouco, disse Tsunade com um sorriso doce. Eu ajudo, respondeu Jiraiya, lavando as mãos e entrando na cozinha. Tsunade estava cortando legumes com os cabelos dourados presos para que não caíssem sobre o rosto. Enquanto trabalhava, seus movimentos faziam as curvas de sua figura se moverem de forma sedutora. Incapaz de resistir, Jiraiya se moveu para trás dela e deslizou as mãos em volta de sua cintura. Estou cozinhando. Pare de brincar, disse Tsunade, seu corpo se tensionando levemente enquanto suas bochechas coravam.
estavam. Só estou testando sua concentração, provocou Jiraiya com um sorriso travesso. Quando o jantar ficou pronto, o rosto de Tsunade estava vermelho e suas pernas pareciam bambear um pouco enquanto ela levava os pratos para a mesa. Então, o que te atrasou tanto hoje? O que o sensei queria com você? Perguntou ela, servindo a refeição a Jiraiya. Ele me chamou para minha avaliação de Jounin, respondeu Jiraiya entre uma mordida e outra. E aí, você passou? Perguntou Tsunade com um tom que misturava curiosidade e entusiasmo. Claro que sim. Você não confia nas minhas habilidades? Jiraiya deu uma risadinha, colocando sua recém-adquirida bandana de Jounin sobre a mesa para que ela visse. Os olhos de Tsunade brilharam de admiração, embora ela tenha disfarçado rapidamente. Não vou deixar você ficar na frente por muito tempo. Assim que eu terminar meu treinamento, também farei o exame Jounin, declarou ela. Jiraiya sorriu com confiança. Tenho certeza de que você receberá sua bandana Jounin em breve. Não tenho dúvidas disso. Após o jantar, Jiraiya puxou Tsunade para perto, erguendo seu queixo para que seus olhares se encontrassem. Então, você vai me recompensar pela minha promoção? As bochechas de Tsunade ficaram vermelhas como um tomate. Como eu ia saber da sua avaliação? Eu não preparei nada. Então que tal me ajudar a esfregar as costas? Sugeriu Jiraiya com um sorriso travesso. Tsunade hesitou, mas acabou assentindo. Tudo bem, mas só se você prometer não tentar nada engraçado. Jiraiya sorriu, inclinando-se para mais perto. Não se preocupe. Vou me comportar, por enquanto. Apesar do nervosismo, Tsunade concordou com o coração acelerado. Algumas coisas podiam esperar, mas o laço entre elas, ela sabia, só se fortaleceria com o tempo. Capítulo 80. Eu jamais te obrigaria a fazer algo contra sua vontade. Jiraiya se inclinou e deu um leve beijo nos lábios de Tsunade enquanto falava. Tsunade acenou levemente com a cabeça, depois se levantou e foi até o banheiro preparar um banho para ele. Jiraiya, na verdade, apreciava muito esse estilo de vida pacífico que agora compartilhavam. Embora Tsunade tivesse um temperamento explosivo no passado, ela era excepcionalmente gentil com ele. A água está pronta. Pode entrar agora. Pouco tempo depois, a voz de Tsunade soou do banheiro. Jiraiya entrou no banheiro, onde uma banheira de madeira já estava cheia de água morna. Tsunade havia até mesmo espalhado pétalas de flores na superfície, perfumando o ar com uma fragrância delicada. Você espalhou tantas pétalas. Pretende se juntar a mim? Jiraiya provocou com um sorriso. Não se iluda, respondeu Tsunade com o rosto corado. Você tem sorte de eu estar disposta a esfregar suas costas hoje. Jiraiya tirou a roupa bem na frente dela. Tsunade instintivamente cobriu os olhos com as mãos, mas seus dedos a traíram ao se separarem ligeiramente, permitindo-lhe vislumbrar os majestosos picos das montanhas. À sua frente. Após se despir, Jiraiya fez selos de mão e bateu as palmas no chão. Um brilho flamejante rompeu, envolvendo o banheiro em uma barreira de luz. A barreira não era apenas decorativa. Ela foi projetada para bloquear técnicas sensoriais, garantindo que se alguém tentasse espionar o banheiro, seu jutsu acionaria o mecanismo de defesa da barreira. Jiraiya sorriu de canto, suas intenções claras. Se ele pretendia ser um pouco atrevido com Tsunade, precisava garantir privacidade. Você tem medo de ser espionada? Que engraçado, vindo do maior voyeur da vila, ironizou Tsunade, relembrando as notórias travessuras de Jiraiya. Não estou preocupado com alguém me observando, respondeu Jiraiya. Só quero ter certeza de que você possa se concentrar em esfregar minhas costas sem distrações. Ele evitou cuidadosamente mencionar suas escapadas passadas, afinal, quanto menos se falasse sobre elas, melhor. Sem mais delongas, entrou na banheira. Há uma pressão mais leve, sim, assim mesmo. Perfeito, suspirou Jiraiya satisfeito, enquanto Tsunade massageava suas costas com cuidado. Ao terminar o banho, Jiraiya não resistiu e puxou Tsunade para seus braços. Uma hora inteira se passou até que finalmente saíram, e somente depois de Tsunade ter implorado repetidamente por misericórdia. Satisfeito, Jiraiya a levou para passear pela vila por um tempo antes de escoltá-la de volta ao complexo do clã Senju. Entrar. Na manhã seguinte, Jiraiya acordou e imediatamente ativou o sistema. Login realizado com sucesso. Você recebeu o ninjutsu de Rank S. Formação de assassinato das sombras de Shangoku, anunciou o sistema. Explique a técnica em detalhes, disse Jiraiya, imperturbável. A essa altura, ele já estava acostumado às recompensas extraordinárias que o sistema proporcionava. Nunca houve um momento em que o sistema o decepcionasse. A formação de assassinato das sombras Shangoku exige que o usuário canalize chakra através de uma arma compatível para ser ativada. Injetar chakra em uma lâmina invocará 7 clones das sombras, cada um armado com uma réplica energética da arma original. Os clones seguem os comandos do usuário e executam ataques de alta velocidade contra o alvo. No entanto, a técnica impõe um esforço imenso ao corpo. Dada a condição física atual do usuário, ela só pode ser usada 2 vezes por dia sem causar danos. Além disso, deve haver um intervalo de 8 horas entre os usos para evitar o esforço excessivo. Satisfeito com a explicação, Jiraiya extraiu as informações sobre a técnica diretamente do sistema e pegou a lâmina da chama relâmpago. Fazendo selos de mão, ele ativou o jutsu. Formação de assassinato das sombras de Shangoku. 7 clones das sombras materializaram-se instantaneamente à sua frente, cada um empunhando uma réplica da lâmina da chama relâmpago. Essas réplicas, embora não fossem físicas, irradiavam intensa energia elétrica, espelhando a lâmina verdadeira. Enquanto Jiraiya canalizava a chakra de relâmpago em sua lâmina, as armas dos clones emitiram um brilho elétrico deslumbrante. Uma onda de exaustão o atingiu imediatamente. A técnica não apenas drenava chakra, ela também consumia uma quantidade significativa de energia, mais do que até mesmo suas batalhas mais intensas com Tsunade. Jiraiya percebeu que o jutsu era extremamente exigente. Se um ninja com menos resistência física tentasse executá-lo, provavelmente desmaiaria ou pior, morreria devido ao esforço. Curioso sobre seu potencial de combate, Jiraiya dirigiu-se ao campo de treinamento e ordenou que um dos clones das sombras o atacasse. O clone obedeceu sem hesitar, tornando-se um borrão ao avançar contra ele com uma velocidade estonteante. Jiraiya ativou sua aguçada percepção, mal conseguindo acompanhar o movimento do clone. Ele contra-atacou com sua espada.
Clang. O choque fez Jiraiya deslizar para trás vários passos, com o braço ligeiramente dormente devido ao impacto. O clone das sombras, após concluir seu ataque, desapareceu numa nuvem de fumaça. Jiraiya dispersou os clones restantes com a mente a mil. A formação de assassinato das sombras Shangoku era ainda mais poderosa do que ele havia previsto. Ela poderia facilmente eliminar um Jounin, e até mesmo um Jounin de elite teria dificuldades para sobreviver ao ataque combinado de 7 clones. Ele fez uma anotação mental para testar todo o seu poder mais tarde, talvez em Gamabunta, no Monte Myoboku. Entretanto, de volta ao Monte Myoboku, Gamabunta estremeceu inexplicavelmente. Ele olhou para uma cicatriz recém-cicatrizada em seu braço antes de pegar sua enorme espada e golpeá-la novamente contra o próprio corpo. Por que você reabriria seus ferimentos? Perguntou Gamahiro perplexo. Um homem de verdade exibe suas cicatrizes com orgulho, respondeu Gamabunta. Me sinto mais seguro assim. Melhor me machucar do que deixar o Jiraiya aparecer e fazer isso por mim. Ao sair do campo de treinamento, Jiraiya avistou Tsunade se aproximando com o café da manhã. Você acabou de voltar de um treinamento intenso no Monte Myoboku. Pegue leve por alguns dias. Não se esforce demais, disse Tsunade com um tom de preocupação na voz. Você realmente acha que meu corpo é tão frágil assim? Jiraiya sorriu de canto. Depois de ontem no banheiro, você deveria saber melhor. As bochechas de Tsunade coraram enquanto ela baixava a cabeça, sua mente voltando à noite anterior. Era inegável a força de Jiraiya, embora ela desejasse que ele não a ostentasse tão descaradamente. Capítulo 81. Ao ver o rosto corado e o comportamento tímido de Tsunade, Jiraiya sentiu-se realizado. Em toda Konoha, ele era o único capaz de fazer Tsunade mostrar tal expressão. De volta ao quarto, Jiraiya puxou Tsunade para seus braços e a beijou apaixonadamente mais uma vez. A suavidade dela era inebriante. Cada vez parecia uma experiência completamente nova. Jiraiya só se afastou quando Tsunade começou a fraquejar em seus braços. Muito bem, vamos comer, disse ele casualmente. Tsunade, com um olhar terno, respondeu suavemente. Você é sempre tão ousado. Após uma breve pausa, Jiraiya comentou. Hoje, estou oficialmente me juntando a Anbu e liderarei um esquadrão. Quando você voltar, poderá compartilhar a notícia com Izamu. Enquanto falava, Jiraiya pegou um pedaço de pão e deu uma mordida. Sua nomeação para Anbu foi, sem dúvida, uma ótima notícia para o clã Senju. Significava que ele teria acesso à parte da autoridade de Konoha, o que poderia beneficiar diretamente o clã. O clã Senju permitiu que ele se envolvesse com Tsunade porque reconheciam seu enorme potencial. Com essa notícia, os anciãos de Tsunade provavelmente ficariam entusiasmados e poderiam até aumentar seu apoio a ele. Talvez finalmente lhe concedessem acesso a alguns dos jutsus proibidos do clã, um gesto que haviam adiado até então. Eles têm hesitado, ainda estão me avaliando, refletiu Jiraiya. Mas quando perceberem meu valor, não vão se conter por muito tempo. O sensei te nomeou capitã de um esquadrão Anbu? A voz de Tsunade denunciou seu choque. A Anbu era a unidade de elite do Hokage, composta apenas pelos melhores ninjas da vila. Tornar-se capitão de esquadrão era uma conquista ainda maior, exigindo a força de um Jounin de alta patente. Jiraiya acabará de passar no exame Jounin e já liderava um esquadrão Anbu. Isso demonstrava claramente o quanto o Hokage o valorizava. Para o clã Senju, essa foi uma notícia monumental. Se as habilidades de Jiraiya se desenvolvessem ainda mais, não seria impossível imaginá-lo se tornando o líder da Anbu algum dia, elevando-o ao escalão superior de Konoha. Tal desenvolvimento melhoraria enormemente a posição do clã Senju na vila. Não se surpreenda tanto, disse Jiraiya, com um sorriso de canto enquanto tomava um gole de leite. Com as minhas habilidades, me tornar capitão de um esquadrão Anbu é apenas o começo. Tsunade sorriu, sua expressão suavizando-se. Os anciãos e meu irmão Izamu certamente ficarão muito felizes quando ouvirem isso. Jiraiya pousou a xícara e se inclinou para mais perto, erguendo o queixo dela com um sorriso travesso. Já que agora sou capitão de um esquadrão Anbu, não deveria receber uma recompensa sua? Você é terrível, protestou Tsunade com as bochechas coradas. Ontem, você só me disse que passou no exame Jounin. Não mencionou que ia se tornar capitã de esquadrão. Claro. Se eu contasse tudo de uma vez, como poderia pedir 2 recompensas? Jiraiya provocou sem qualquer constrangimento. O rubor de Tsunade aumentou enquanto ela olhava para baixo. Tudo bem, que tipo de recompensa você quer desta vez? Jiraiya inclinou-se para frente e sussurrou seu pedido. O rosto de Tsunade ficou vermelho como um tomate, e ela gaguejou. Você é um sem-vergonha. Não se preocupe. Você pode aprender conforme formos fazendo. Tenho energia de sobra, então você terá bastante tempo para acertar, disse Jiraiya com total indiferença. Considerarei seu silêncio como concordância. Dito isso, ele pegou sua espada da chama relâmpago e saiu pela porta, sem dar a Tsunade qualquer chance de responder. Quando Jiraiya chegou ao escritório do Hokage, encontrou Hiruzen Sarutobi envolto em uma densa nuvem de fumaça. A mesa estava repleta de papéis, e até mesmo o clone das sombras de Hiruzen estava por perto, debruçado sobre os documentos. Sensei, virando a noite de novo? Perguntou Jiraiya, arqueando uma sobrancelha. Nesse ritmo, você não está preocupado que Lady Bivako fique furiosa com você? Hiruzen soltou um suspiro cansado e pousou a caneta. Há muita coisa para lidar agora. Entre a guerra iminente, os destacamentos de ninjas, a alocação de recursos e a revisão das estratégias de batalha de cada clã, não há fim à vista. Mesmo com o clone das sombras, é impossível dar conta de tudo sem horas extras. Fazendo uma pausa, Hiruzen acrescentou com um leve sorriso. Se você tiver tempo, talvez pudesse visitar minha casa e conversar com Bivako. Ela apreciaria a companhia. Jiraiya piscou surpreso, pego de surpresa pela sugestão. Bem, se você insiste, vou arranjar um tempo para ver como ela está, disse Jiraiya com um sorriso, embora seu tom tenha vacilado um pouco. Você é um jovem excelente, dedicado à aldeia.
Tenho certeza de que Bivaco apreciará suas visitas, disse Hiruzen afetuosamente. A conversa estava tomando um rumo estranho, e Jiraiya não pôde evitar se sentir um pouco sem jeito. Ele pigarreou e rapidamente mudou de assunto. Hiruzen entregou um pergaminho a Jiraiya. Com uma nuvem de fumaça, o pergaminho revelou uma placa de identificação da Anbu, um uniforme e uma máscara. Esta é a sua identificação e o seu equipamento de combate. A partir de hoje, você é oficialmente um membro da Anbu. Jiraiya examinou os itens. A plaquinha de cinto era simples, feita de madeira polida. Um lado trazia o kanji para Anbu, enquanto o outro tinha o kanji para comando. Ao contrário das plaquinhas comuns da Anbu, que exibiam apenas Anbu, os capitães de esquadrão tinham essa segunda marca. A cor dos kanjis indicava patente. A insígnia do comandante tinha letras em vermelho dourado, enquanto a de Jiraiya era em dourado claro. Os capitães de esquadrão comuns usavam vermelho escuro. O uniforme foi confeccionado com um material especial, resistente o suficiente para suportar armas comuns e oferecendo resistência a altas temperaturas e ninjutsu, particularmente técnicas de fogo. Por fim, a máscara se destacava com suas marcantes listras carmesim que lembravam lava derretida. Não apresentava um motivo animal como a maioria das máscaras Anbu, mas seu design feroz a tornava singularmente impressionante. Com esse novo cargo, o status de Jiraiya em Konoha aumentou significativamente. De agora em diante, somente o próprio Hokage poderia lhe dar ordens, uma honra que poucos podiam ostentar. Jiraiya sorriu, guardando a máscara em sua mochila. Parece que as coisas finalmente estão ficando interessantes. Capítulo 82. Jiraiya, você está no comando de 3 esquadrões. Você conheceu um deles ontem, o esquadrão liderado por Yui Mitsune. Como vocês já foram apresentados, não preciso repetir tudo, disse Hiruzen Sarutobi, soltando uma baforada de fumaça. Os outros 2 esquadrões já devem estar a caminho. Vocês se encontrarão em breve. Quando não houver missões, você precisa reservar um tempo regularmente para treiná-los e criar um bom relacionamento. Tenho certeza de que será uma tarefa fácil para você. Não se preocupe, sensei. O que quer que me peça, eu cumprirei sem falhar, respondeu Jiraiya. Dado seu poder atual, treinar esquadrões Anbu não seria um problema. Jiraiya, contanto que você tenha um bom desempenho na Anbu, pretendo confiar toda a organização a você no futuro. Hiruzen olhou para Jiraiya com um raro senso de admiração. Ele já começava a ver Jiraiya como seu sucessor. No passado, depositara suas esperanças em Orochimaru, mas a recente demonstração de talento extraordinário de Jiraiya mudará a preferência de Hiruzen. É claro que isso não significava que Orochimaru seria descartado. Hiruzen ainda planejava treiná-lo também. Afinal, Jiraiya precisaria de aliados capazes. Com o potencial de Orochimaru, mesmo que ele não superasse Jiraiya, ainda poderia se tornar um braço direito forte e confiável. Obrigado pela sua confiança, sensei, disse Jiraiya sinceramente. Tornar-se o chefe da Anbu significava garantir um lugar entre a liderança de Konoha. Com realizações e reputação suficientes, ele poderia até mesmo competir pelo cargo de Hokage. Parecia que Hiruzen já havia começado a prepará-lo para esse papel. A menos que algo inesperado acontecesse, o cargo de Hokage era praticamente dele. Espero que você não traia minha confiança, nem a fé que a aldeia depositou em você, disse Hiruzen solenemente. Sensei, proteger a vila é meu dever. Dedicarei minha vida a torná-la mais forte. A vila é tudo para mim, e me dedicarei inteiramente a ela, declarou Jiraiya com paixão. Muito bem dito. Ninguém personifica a vontade do fogo mais do que você, respondeu Hiruzen visivelmente satisfeito. Pouco tempo depois, 4 membros da Anbu entraram no escritório do Hokage. Lord Hokage, disseram em uníssono, ajoelhando-se em sinal de respeito. Hiruzen assentiu com um sorriso. Em seguida, apresentou cada membro a Jiraiya, detalhando seus nomes e jutsus característicos. Os 4 eram Chunin de elite, 3 de clãs estabelecidos, incluindo membros do trio Ino Shikasho, e um ninja nascido na sociedade civil. A partir de hoje, Jiraiya será seu capitão. Suas ordens são minhas ordens. Façam o possível para cumpri-las, instruiu Hiruzen em tom firme. Sim, Lord Hokage. Mesmo que isso nos custe a vida, cumpriremos as ordens do Lord Jiraiya, prometeram os membros da Anbu. Pessoal, não precisam ser tão formais. Eu também sou novo na Anbu. Vamos trabalhar juntos e nos apoiar como camaradas da mesma vila. Tenho certeza de que juntos faremos grandes contribuições para Konoha, disse Jiraiya com um sorriso caloroso. Seu jeito acessível ajudou os membros da Anbu a relaxarem um pouco. Eles trocaram mais algumas palavras antes de Hiruzen dispensá-los. Sensei, começou Jiraiya, pelo que sei, um esquadrão Anbu padrão geralmente consiste em um Jounin e 3 Chunin de elite, como a equipe de Yui Mitsune. Por que esses 2 esquadrões têm apenas 4 Chunin no total? Isso porque eu queria garantir sua posição na Anbu. Aqueles 4 Chunin são todos nomeados diretamente por mim. Eles não desobedecerão às suas ordens, explicou Hiruzen sem hesitar. Os esquadrões originais haviam sido fortemente influenciados por Danzou, com muitos membros escolhidos a dedo por ele. Embora Hiruzen tivesse tolerado esse arranjo anteriormente, agora que Danzou havia deixado a Anbu, era hora de fazer uma limpeza geral. Se aqueles leais a Danzou permanecessem, isso prejudicaria a liderança de Jiraiya e correria o risco de vazar informações confidenciais. Obrigado por se esforçar tanto, sensei, disse Jiraiya, genuinamente comovido. Ele até considerou derramar uma lágrima para dar mais efeito, mas desistiu ao perceber que sua atuação não estava sendo convincente o suficiente. Sensei, Tsunade e Orochimaru estão perto de alcançar o nível de força de um Jounin. Que tal reservarmos essas posições para eles? Já temos um ótimo trabalho em equipe, então tê-los liderando esquadrões tornaria as missões muito mais fáceis, sugeriu Jiraiya. Essa é uma boa ideia. Eu estava pensando a mesma coisa. Se você tiver outras recomendações para membros da equipe, me avise, e eu as considerarei seriamente, respondeu Hiruzen com um aceno de cabeça. Na linha temporal original, Orochimaru passou algum tempo na Anbu antes de eventualmente se juntar à divisão raiz de Danzou, onde se aprofundou em suas pesquisas. Quanto a Tsunade, Jiraiya não tinha certeza se ela já havia estado na Anbu, mas estava confiante de que assim que ela atingisse o nível Jounin, sua recomendação seria suficiente para que ela fosse aceita. Ter Tsunade na Anbu significaria irem juntos em missões.
Dessa forma, ele poderia mantê-la por perto, e talvez até convencê-la a curar seus ferimentos após uma luta difícil. Jiraiya, seu relacionamento com Tsunade parece estar indo bem. Os Senju lhe causaram algum problema? Hiruzen perguntou de repente mudando de assunto. Sensei, como seu discípulo, os Senju não ousariam me causar problemas, respondeu Jiraiya com naturalidade, já preparado para essa pergunta. Ótimo. O clã Senju tem regras e expectativas rígidas para seus membros. Se algum dia tentarem interferir no seu relacionamento com Tsunade, me avise. Eu resolvo isso. Hiruzen deu uma risadinha antes de acrescentar. Tsunade é uma mulher excelente. Certifique-se de não deixá-la escapar. E por favor, pelo amor da vila, pare de espiar o banheiro feminino. Se Tsunade te pegar e decidir te dar uma surra, não espere que o hospital te atenda. Eu já os avisei para não fazerem isso. Pelo tom de voz de Hiruzen, ficou claro que ele não apenas aprovava o relacionamento deles, como também estava disposto a apoiá-lo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!